Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor. Vamos dar uma revisada aqui nas principais tendências pedagógicas brasileiras. E para a gente ver sobre tendências pedagógicas, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que elas vão ser divididas entre tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas. As tendências pedagógicas liberais, esse liberal aí não tem sentido de democrático. Esse liberal aí tem um sentido mais de conservador. As tendências pedagógicas liberais são tendências pedagógicas mais conservadoras, que funcionam mais em prol da manutenção da sociedade. Ou melhor, as tendências pedagógicas liberais são aquelas da qual o aluno é preparado para servir a sociedade. Ou o aluno é preparado para se adaptar à sociedade em que ele está inserido. As tendências pedagógicas progressistas, elas são uma tendência pedagógica que prepara o aluno para transformar essa sociedade. Um aluno que vai criticar essa sociedade e vai buscar uma nova atitude perante essa sociedade. Então nós temos uma tendência pedagógica que é conservadora, né, que prepara o aluno para se manter naquela sociedade, para se adaptar à sociedade, e temos uma tendência pedagógica que é progressista, que busca ensinar o aluno o que o aluno pode mudar naquela sociedade, o que aquele ser humano deve fazer para criar uma nova sociedade. É, Quando a mãe fala para o filho, meu filho vai estudar para você crescer e arrumar um bom emprego e ganhar bem, isso é um exemplo de uma pedagogia, de uma ideia pedagógica liberal. Né? É para ele ir para a escola, para ele poder se adaptar à sociedade, para ele ficar o mais bem posicionado possível na sociedade no futuro. Se uma mãe vira para um filho e fala para o filho, meu filho vai estudar para você ser alguém na vida, ou vai estudar para você crescer e arrumar um bom emprego e ganhar bem, isso é uma ideia, uma tendência pedagógica liberal, né? É para adaptar o menino àquela sociedade que ele vai viver. Quando se fala em uma tendência pedagógica progressiva, seria como se a mãe falasse assim: meu filho, vai estudar porque conhecimento é poder. Vai estudar para você mudar o mundo, vai estudar para você ser uma pessoa melhor do que, que a geração anterior foi. Entende? Isso seria uma tendência pedagógica progressiva. Então, liberal é conservadora, ela prepara o aluno para. Ela adapta o aluno à sociedade. Uma tendência pedagógica progressiva busca ensinar o aluno a criticar aquela sociedade. Dito isso, vamos lá. Tendências pedagógicas liberais. Primeira dela, a pedagogia tradicional. E bom, pedagogia tradicional talvez seja aquela mais fácil da gente entender. Mas vamos voltar lá no passado, porque o maior exemplo que a gente tem de pedagogia tradicional vem com os jesuítas. Né? Você sabe bem que quando o Brasil ainda era colônia, os jesuítas vieram aqui para o Brasil com a missão de catequizar os índios. Mas a gente não vai falar isso num sentido religioso. A gente vai usar a ideia de pedagogia tradicional, usando os jesuítas, no sentido de como era o entendimento de educação para os jesuítas, de como era o entendimento do papel de um professor, do papel de um aluno, do que é uma aula. Então, nesse sentido, a gente vai pegar isso, a ideia dos jesuítas, como uma base para uma pedagogia tradicional. Na pedagogia tradicional, o professor ele é o centro de tudo, né? Ele é o principal protagonista ali da aula, né? Sem professor não tem aula. E o professor ele é uma autoridade. O que o professor falar é isso mesmo. E o aluno ele é um receptor de informações, né? É aquele modelo bem clichê que a gente imagina de uma aula, né? Um professor lá na frente, um aluno sentado copiando. O que o professor fala, o aluno anota. E aí chega um dia, na hora da prova, se o aluno tiver anotado e o aluno souber repetir exatamente o que o professor falou, é sinal que o aluno aprendeu. Isso também é um pouco do que a gente fala de aula expositiva, né? É um bom exemplo também de pedagogia tradicional, uma aula expositiva. Né? O professor fala e o aluno copia. Né? O professor tira o conhecimento dele e joga para dentro do aluno. Eu diria para você que a principal palavra para você lembrar de pedagogia tradicional é a memorização. Né? A memorização na pedagogia tradicional é fundamental para o aprendizado. É, Vamos falar também sobre pedagogia renovada, também conhecido como escola nova, e ela se divide em renovada progressivista e renovada não diretiva. Mas nem todo autor faz essa divisão, e por um motivo prático aqui também eu vou falar sobre pedagogia renovada. A pedagogia renovada é a mesma escola nova do Anísio Teixeira. Ela vai criar espaço no mundo e no Brasil a partir do final do século, que é a virada ali do século XIX para o início do século XX.
e ela vai dar um foco na ideia de aprender a aprender. O que significa aprender a aprender? No sentido de que nem todo aluno aprende do mesmo jeito que o outro. No sentido que aquela ideia da pedagogia tradicional está errada, porque nem todo aluno escuta bem, nem todo aluno presta atenção, nem todo aluno memoriza bem. E não é porque o aluno não memoriza que ele não seja inteligente. Você vê que aí a gente tem um problema com a pedagogia tradicional. A memorização não é tudo. Então, na pedagogia renovada, o professor deixa de ser o centro da aula, ele deixa de ser o grande mestre que está ali para transmitir o mega conhecimento dele para todo mundo, para virar um auxiliar, um facilitador. Entende? Então, o aluno vai passar a correr mais atrás do conhecimento que ele quer adquirir e o professor vai ser um meio para o aluno adquirir esse conhecimento. Essa pedagogia renovada, talvez porque ela está no contexto ali da terceira grande revolução industrial, ela vai muitas vezes chamada de renovada progressiva, não porque ela é progressivista, como o exemplo que eu dei no começo, não porque ela quer mudar a sociedade, mas é porque ela é uma pedagogia que entende que naquele momento histórico ali a sociedade estava em mudança, assim como a sociedade ainda está em mudança hoje, talvez mais ainda do que naquela época. Mas a renovada, ou a escola nova, ela entende que a sociedade está em mudança e logo a educação também vai precisar mudar. Não quer dizer que ela seja progressivista naquele sentido que eu falei no começo, não quer dizer que ela vai querer mudar a sociedade, né, que ela vai querer ensinar o aluno a criticar a sociedade, mas no sentido que ela entende que a sociedade está em mudança e logo a educação vai ter que acompanhar essa mudança. E o grande exemplo aí da escola nova é que ela valoriza muito a relação interpessoal, ela valoriza muito o trabalho em grupo. Colocar o aluno para trabalhar em grupo, para fazer pesquisa, em que o aluno mesmo vai lá e vai fazer uma pesquisa. Então, um exemplo disso é quando o professor pede o aluno para fazer uma pesquisa. Uma pesquisa para mim sobre o tema tal. Ou seja, você está colocando o aluno a aprender a aprender. E por que a questão do trabalho em grupo, da relação interpessoal? Porque a gente está mudando, a sociedade está mudando, né? Antes se vivia muito em indústria, onde a função do operário era só apertar um botão. Hoje as coisas estão mais conectadas, então você trabalha muito mais em equipe, tem muito mais aquela questão, as empresas precisam muito de alguém que tenha a capacidade de liderar, por exemplo. Por isso que a escola nova ela vai investir muito na questão do relacionamento interpessoal dos alunos. E aí o professor ele deixa de ser uma autoridade para ser um facilitador. A escola nova, o grande representante desse movimento, né? A escola nova já está interligado com Anísio Teixeira, com o nome do Anísio Teixeira, mas essa pedagogia renovada também, outros autores dela também, é o próprio Piaget, o Dewey, nessa questão de como o ser humano aprende. Outro sistema pedagógico, outra linha pedagógica que também entra como pedagogia liberal é a pedagogia tecnicista, que vai surgir ali na década de 60 e vai ser muito marcante a pedagogia tecnicista aqui para o Brasil, porque ela surge na década de 60 e coincide exatamente com o período ali da ditadura militar. A pedagogia tecnicista, ela busca colocar o aluno, preparar o aluno para o mercado de trabalho. Ela é talvez a mais liberal, né, nesse sentido aí de todas as pedagogias, porque ela tem como foco exatamente esse: preparar o aluno para o mercado de trabalho. Para isso, ela vai usar grandes nomes como o Skinner, o behaviorismo do Skinner, no questão do comportamento. Ela vai treinar o aluno a ser bem comportado, ela vai treinar o aluno a ser eficaz, a ser ágil, ela vai treinar tudo aquilo que o mercado de trabalho precisa de uma pessoa, tudo aquilo que uma empresa precisa de um funcionário. É o que a gente chama de pedagogia tecnicista, né? Vem de técnica, né? A questão prática, aquilo que uma empresa está precisando de um funcionário. Para dar exemplo assim da visão tecnicista de uma escola, a visão tecnicista da educação, a gente tem, por exemplo, o uniforme, que é usado na escola e é usado numa empresa. Um horário para chegar marcado e que você não pode chegar atrasado, que é usado na escola e é usado na empresa. Um sinal que bate para avisar quando que pode sair para lanchar e quando que tem que voltar. Tudo isso é sinal daquilo que a gente chama de pedagogia tecnicista, que é voltado justamente para ensinar o aluno, para treinar o aluno para ser uma mão de obra no futuro. E agora eu vou dar exemplo de pedagogia progressiva. E como eu disse, pedagogia progressiva é aquela que busca transformar a sociedade, que busca deixar o aluno mais crítico. O primeiro exemplo de pedagogia progressiva é a pedagogia libertadora, chamada de pedagogia libertadora. Na verdade, tem também a pedagogia libertária, alguns autores separam, outros não separam, mas vocês vão ver que elas estão mais ou menos ali bem conectadas entre si. A pedagogia libertadora
O grande nome dela é o Paulo Freire, que é tão famoso na internet por aí, apesar de ninguém conhecer, mas ele é famoso. É, e ela é muito voltada para a questão da transformação social. Ela é bem um exemplo de uma pedagogia progressiva, como eu falei. Porque ela é voltada para a transformação social. Ela é um entendimento de que educação é justamente você aprender a questionar o sistema vigente. Para a pedagogia libertadora, ou para Paulo Freire, educação está intimamente ligado com você questionar o sistema vigente. Tem um exemplo que eu não sei de onde que eu tirei, mas é aquele negócio que o professor lá do ensino primário escreve no quadro, Eva viu a uva. Na educação libertadora, Eva viu a uva não tem sentido nenhum. O que tem sentido para a educação libertadora é Eva viu a uva, quem pertence à uva, por que uma pessoa come uva e a outra não pode comer uva, quem que é Eva trabalha para quem. Ou seja, nesse sentido, educação está intimamente ligada com você entender a sociedade, você entender o sistema que você tem inserido nele. E nesse contexto, ele vai transformar o aluno num aluno crítico, num aluno que vai questionar as coisas. Também é uma questão muito de uso prático do ensino, né? Nessa linha pedagógica, o aluno ele deve ser um aluno crítico e participativo, né? Ele deve participar da aula. O professor ele é visto como um animador ou um orientador, no sentido de que você não pode hierarquizar o conhecimento, você não pode colocar o aluno você não pode colocar o aluno como ele sendo alguém burro e o professor como sendo alguém inteligente, logo o aluno tem que escutar tudo que o professor falar sem questionar nada, porque o professor é o grande detentor do conhecimento e o aluno é um burro, o aluno que tem que prestar atenção. Nesse caso, o professor ele tem por obrigação despertar no aluno o interesse pela matéria, despertar no aluno o interesse pelo conhecimento. Outra coisa também que é muito importante nessas duas coisas também é a questão da vivência, né? A questão da coletivização, dos alunos entenderem a sociedade como um modo coletivo de vida. E para finalizar, a educação histórico-crítica, que é o principal nome atual dela aí, é o Dermeval Saviani. Nessa histórico-crítica, há um foco muito grande no conteúdo, na relação do conteúdo e a sociedade. Na histórico-crítica, o conteúdo ele tem que ser intimamente ligado também com a formação da sociedade. Para finalizar, o vídeo já está ficando bem longe. É importante você entender que essas linhas pedagógicas, elas nunca são puras, né? Não tem isso de uma aula ser só tecnicista, ou ser só renovada, ou ser só libertadora. Mas é importante você conhecer essas linhas pedagógicas para você poder saber identificar quando você está pedindo ao aluno para fazer um trabalho, uma pesquisa em grupo, você saber de onde vem essa ideia. Para quando você saber determinado coisa que o aluno está aprendendo, que o aluno ou seu filho estiver aprendendo, você saber da onde que vem essa ideia, da onde que vem esse motivo. E eu diria que o principal conhecimento que sai daqui é a ideia de que a pedagogia pode ser dividida entre liberal e progressiva, sendo a liberal aquela que adapta o aluno à sociedade e a progressiva aquela que busca estimular o aluno a transformar essa sociedade.